Tudo na Terra é controlado direto ou indiretamente pela energia do Sol. Ondas como esta viajam por vários quilômetros no oceano até alcançarem as praias. Essas são chamadas ondas de swell. Já parou para pensar como elas são formadas? Antes de sabermos como se formam as ondas, precisamos saber o que são ondas e que tipos de ondas estamos falando. Existem diversos tipos de ondas. Muitas delas não são perceptíveis a olho nu, como as ondas sonoras, ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, micro-ondas, entre tantas outras. No mar também há diferentes tipos de ondas, como os tsunamis causados por terremotos, as pororocas causadas pelo encontro das correntes fluviais com as águas oceânicas, ondas grandes, ondas pequenas. Afinal, o que é uma onda? A onda é uma perturbação que se propaga, acompanhada por transferência de energia sem que haja deslocamento de partículas. Como essas ondas se formam no mar e como elas se propagam? As ondas que vemos na praia geralmente são formadas por fortes ventos em alto mar. O Sol provoca um aquecimento desigual da superfície da Terra, que por meio de sua atmosfera tende a redistribuir este calor na superfície terrestre, dando origem assim aos ventos. Este é o início de uma etapa que leva a eventos extremos, como tornados, tempestades, nevascas e depressões que se formam no oceano e são responsáveis pelo surgimento das ondas. Inicialmente, a partir de uma superfície lisa, os ventos provocam as ondas capilares, que são pequenas ondas de curto período geradas pela fricção do vento com o mar. Nesse estágio, as ondas ainda são pequenas e causam pouca interferência com o vento. Entretanto, a partir de certo momento, as ondas produzidas já começam a ficar grandes o suficiente para atrapalhar o vento. Quando isto ocorre, começam a surgir os vórtices turbulentos, que provocam um crescimento exponencial da onda. Os vórtices turbulentos aumentam de tamanho ao mesmo tempo em que as ondas se deslocam, promovendo o crescimento da onda em taxa crescente, até a onda atingir um limite máximo, quando a força do vento, que aumenta o tamanho das ondas, se iguala à força da gravidade, que empurra a onda para baixo. Ao afastar-se de sua zona de formação, chamada de pista, as ondas se deslocam com uma velocidade constante no oceano, de acordo com o seu período definido, que é o tempo de deslocamento entre uma crista e outra. Essas ondas, quando não são mais influenciadas pelo vento em relação ao seu tamanho, deixam de ser chamadas de ondas de vagas e passam a ser chamadas de ondas de swell, que viajam por quilômetros de distância sem perder força. A gravidade empurra a crista da onda para baixo, provocando a elevação da porção vizinha do oceano, e assim sucessivamente, causando a propagação das ondas até chegarem à costa e quebrarem. Neste momento, os surfistas entram em ação, quando a profundidade do mar atinge aproximadamente 1,3 vezes o tamanho da onda, fazendo ela quebrar. Isto ocorre porque o fundo do mar exerce uma força de atrito sobre a onda, freando assim a parte inferior da onda e fazendo com que a parte de cima continue em uma velocidade superior e tropece, provocando a quebra da onda. Isto pode ocorrer de diferentes formas, de acordo com a variação de declividade do fundo. Quanto maior a declividade, a onda quebrará de forma mais abrupta, formando assim as ondas tubulares. E é assim que as ondas de swell são formadas, podendo gerar ondas de até 30 metros de altura, como as vistas na praia de Nazaré, em Portugal. Elas são responsáveis pela felicidade de muitos surfistas ao redor do mundo. No entanto, nem sempre dá tudo certo, e elas podem ser fatais.